boa tarde, meus amigos, minhas amigas, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Aqui no Caparaó tá querendo dar uma chuva, nós estamos precisando dessa chuva, né? Mas o Senhor sabe, né? Quando é necessário mandar, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Tem um domínio e o controle de tudo, né? Tô passando para desejar tudo de bom para vocês, meus amigos, minhas amigas. Deus, né, tem nos abençoado poderosamente, grandiosamente, né? As mãos de Deus têm sido sobre as nossas vidas. E vocês, meus amigos, estão bem? Estão tudo certo? Comenta aí, compartilha aí. Eu tô bem, graças a Deus. Jesus, né? Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa e a pessoa falou assim que a vida dela é assim, falta algo, né? E quando falta esse algo que falta é Jesus Cristo, né? Jesus, ele preenche todo o vazio que nós temos, o vazio da alma, o vazio do espírito, né? Jesus, ele nos preenche de tudo aquilo que nos falta. A palavra do Senhor diz que ele é nosso fiel amigo, né? Pode o homem nos abandonar, pode abandonar o homem que eu digo é a família, pode a tua mãe te abandonar, o teu pai te abandonar, mas você tenha certeza que Deus, ele nunca abandonará um dos seus filhos, porque Deus, ele zela dos teus filhos e ele sustenta os seus. Quando eu fiquei muito doente, tive câncer e deu metástase, e o câncer começou dos testículos, e do testículo já deu metástase, subiu para os pulmões, dos pulmões subiu, o câncer enraizou também uma válvula do coração, a válvula chama trigúspe, e por último o câncer chegou na cabeça, tumor, né? E eu fui clamar ao Senhor, fui buscar do Senhor a misericórdia e a cura. E eu comecei a conversar com o Senhor, eu comecei a pedir ao Senhor que tivesse misericórdia de mim. Eu não tinha nem o fio de cabelo, eu estava magrinho, pele e osso. Hoje eu já estou até gorda, até demais, gente, tá vendo? Estou até gordinho, graças a Deus. Mas eu já fiquei pele e osso, sem um fio de cabelo, caiu a sobrancelha, caiu os cílios, caiu tudo. Aí eu fiquei pele e osso, não tinha força mais. Eu fiz 6 meses de quimioterapia e depois foi a parte das cirurgias. Eu tirei um dos testículos, abri o coração, tem até a marca aqui, ó, para ver, ó. Estão vendo, gente, ó? Peraí. Fiquei com essa mão aqui deficiente, mas não tem problema, ó. Vocês estão vendo essa marca aqui, ó? A marca que eu abri o coração e o coração já estava com coágulo devido ao câncer ter pegado uma dessa artéria do coração. Mas em tudo louvamos ao Senhor. Em tudo seja dada a honra e a glória ao Senhor. Pois passou-se mais alguns meses fazendo esse acompanhamento, esse tratamento. Aí tirei o testículo, abri o coração, queriam tirar um dos pulmões meu, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor me poupou, o Senhor me abençoou e o câncer que estava no pulmão desapareceu para a honra e para a glória do Senhor. E quando deu metástase também, como eu disse, subiu para
deu um tumor também no meu crânio. Minha médica chama Doralice, a qual ela que fez a cirurgia, com a junta médica dela. E eu já não andava mais, eu já não falava mais. Eu tinha um negócio lá que tinha que ser assinado, um termo de responsabilidade. Caso acontecesse alguma coisa, os médicos não seriam responsáveis pela cirurgia, que era uma cirurgia de alto risco. Mas eu assinei aquela cirurgia confiando em Deus, crendo que o Senhor estava comigo. E eu falei com o Senhor: Senhor, estou à beira da morte. Não andava mais, não falava mais. E eu falei com o Senhor, antes de eu perder a minha fala, que o Senhor trazesse alguém para que eu tivesse a certeza que o Senhor estava ouvindo a minha oração e que o Senhor estava ouvindo o meu clamor. E antes de eu fazer a cirurgia, chegou uma missionária lá e disse assim: olha, filho, o Senhor mandou eu parar tudo que eu estava fazendo e eu vim aqui para lhe falar o que o Senhor manda lhe dizer. E o Senhor dizia na boca daquela mulher que eu poderia fazer a cirurgia e que o Senhor estava no controle. Então, passou mais alguns dias, chegou o médico e disseram: você vai fazer a cirurgia ou vai ficar com esse tumor? Esse tumor é maligno, cresce muito rápido. Falei: não, doutor, nós vamos fazer essa cirurgia. Jesus já me deu o alvará, já me deu a bênção, e eu vou fazer para a honra e para a glória do Senhor. Porque eu sabia o risco que tinha, que talvez eu não ia ver, eu não ia falar, eu não ia mais enxergar. Mas graças a Deus, Deus preparou tudo. Eu fui para a sala de cirurgia, fiz a cirurgia, fiquei lá mais uns 30 dias depois que eu fiz a cirurgia. Depois a fonoaudióloga me ensinou a começar a aprender a falar, que eu perdi a minha fala. E comecei de pouquinho, igual uma criancinha, bebê recente mesmo, aprendi a falar. Fiquei deficiente. Eu não sei como que chama essa deficiência motora e essa deficiência também de fala. Essa mão aqui não faço muita coisa não, pela misericórdia de Deus ela mexe. Ela ficou deficiente, essa perna desse lado aqui ficou deficiente. E na hora que eu vou falar também, o meu cérebro custa, vocês estão vendo, né? Ele dá umas paradinhas, umas freadas, né? Mas nada impede que o nome do Senhor seja glorificado, né? Pois eu fiz essa cirurgia crendo e confiando no Senhor. Minha mãe estava comigo, foi a época de Covid, depois que veio essa Covid ela não pôde estar lá comigo. O meu pai ficou lá um pouco comigo e alguns amigos também que ficaram comigo, graças a Deus. Não faltou a bênção de Deus, não. E chegou um período que eu já não andava mais, que não falava mais, que ficava em cima de uma cama. Isso foi por mais ou menos uns 3 meses, 4 meses em cima de uma cama. Minha mãe me dava banho, minha mãe me dava comida na boca, me dava banho, me levava para o banheiro, né? E foi um processo. Mas eu comecei a ficar angustiado porque é o tempo de Deus, né? E a gente não entende o tempo de Deus, a gente não entende como Deus quer fazer, como Deus quer agir, né? E o Senhor estava me amassando como barro. O Senhor estava tratando comigo porque eu era um filho desobediente. Muitas das vezes eu chegava na casa do Senhor
e o Senhor usava alguém para dizer que era tempo de eu voltar para a presença do Senhor. Mas eu, com a minha soberba, né, um menino com 24 anos, trabalhando, já tinha sua casa, já tinha suas coisas, eu ia dizer, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus se eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro, se eu tenho carro para andar? Aí o Senhor, novamente eu ia para outra igreja, o Senhor falava, olha filho, grande é a obra que o Senhor tem na sua vida, volta para a presença dEle, Ele quer fazer algo, Ele quer realizar algo na sua vida. Mas novamente eu não quis dar ouvido à voz do Espírito Santo. Passou 6 anos da minha vida e eu fiquei 6 anos afastado da presença de Deus. Fiquei 6 anos, aleluia, no deserto. Mas quando o Senhor tem um chamado para a nossa vida, seja de qualquer maneira, de qualquer jeito, o Senhor nos traz para junto dEle. E eu parei lá dentro da CTI, no Hospital Evangélico em Cachoeira de Itapemirim. E lá eu vi o Senhor tratando comigo. Lá cada dia perecendo, cada dia um tumor, cada dia de mal a pior, sem uma força até de subir um degrau de escada, sem uma força até mesmo de tomar um banho. Não tinha nem força para tomar um banho, nem para secar numa toalha. Eu não tinha uma força. Mas lá na CTI o Senhor foi tratando comigo e eu fui me achegando ao Senhor, eu fui clamando a Deus, eu fui derramando as minhas lágrimas diante do Senhor. Eu não sabia mais o que eu fazia, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu clamava, eu só sabia de uma coisa, que eu estava morrendo. E a palavra do Senhor diz, né, que duro é cair na mão dos Deus vivo. E eu caí lá na mão do Deus vivo. E eu comecei a falar com Deus, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu preciso, Senhor, sair desse hospital. Eu preciso, Senhor, receber a sua cura. Eu preciso testificar do Senhor, que o Senhor cura câncer, que o Senhor arranca aquele que não andava mais, o Senhor coloca para andar. Aquele que não fala mais, o Senhor coloca para falar. E eu fui clamando, eu fui buscando, e de pouco, para quem não falava, começou a falar igual uma criança. E hoje estou falando bem igual um papagaio, para a honra e para a glória do Senhor. Hoje eu tenho as minhas limitações, hoje eu fiquei deficiente, mas nada me impede de estar na casa do Senhor. Nada me impede de estar adorando o Senhor. Porque só quem passou por uma situação igual eu passei, sabe o valor e a importância de estar aos pés do Senhor todos os dias, clamando e agradecendo o Senhor, porque Ele é fiel em todo tempo, né? Foi necessário eu parar dentro do hospital evangélico, dentro da CTI. Quantas pessoas morreu? Quantos caixões eu vi descendo lá no hospital evangélico? Mas o Senhor foi me guardando. E até hoje o Senhor tem me guardado. E eu estou fazendo esse vídeo para você, meu amigo, minha amiga, que se encontra afastado da presença do Senhor Jesus Cristo. Que você possa pensar, que você possa voltar para a presença do Senhor. Falta muito pouco tempo para que o Senhor venha buscar o povo dele e a igreja dele. E é necessário nós termos uma vida de comunhão, uma vida de busca, uma vida de oração, que nós possamos renunciar aos nossos desejos, os desejos carnais, os desejos que nos afastam da presença, porque a palavra do Senhor diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, né?
Então nós temos que lutar. Aleluia. A carne pede para as coisas da carne e o Espírito pede para as coisas do Espírito. Né? E que nós possamos meditar enquanto é tempo. Vai chegar um tempo que a igreja do Senhor será arrebatada. E muitos vão procurar. Cadê o irmão Pedro? Cadê o pastor? Cadê a pastora? Cadê o missionário? Não vai encontrar mais. Sabe por quê? Porque Jesus já arrebatou a sua igreja, né? Então que nós possamos meditar nessa tarde. Jesus está às portas. A palavra do Senhor diz que foi igual na época de Noé. Noé anunciava um grande dilúvio, mas ninguém deu crédito à palavra de Noé. E veio o dilúvio e lavou a terra, todos foram mortos, mas a família de Noé sobreviveu, né? E hoje nós estamos anunciando que Jesus ele virá para buscar um povo lavado e remido no sangue dele. E muitas das vezes nós não quer atentar para essa palavra, mas que nós possamos voltar para o Senhor todos os dias, porque ele disse, aleluia, buscar-me-eis e me acharais quando me buscar de todo o vosso coração. Que nós possamos entender que Deus, ele quer conosco uma profundidade, uma comunhão, uma vida de sinceridade na presença dele. Não adianta nós vivermos de aparência, mas que nós vamos ser o menor, mas que ele cresça e que nós diminuímos na presença dele, para que nós possamos viver e ter a vida eterna em que Jesus Cristo diz que o Senhor Jesus já foi preparar-vos lugar para cada um de nós. Depende de mim e de você, salvação é individual. Você que se encontra afastado da presença de Deus, volte enquanto é tempo. Volte porque Jesus já está às portas e a qualquer momento ele vai arrebatar a sua igreja. E ai daqueles que não estiver escrito o nome no livro da vida. Será muito triste naquele grande dia, mas será uma felicidade imensa para aqueles que estiver também escrito o nome do livro da vida, né? E assim eu agradeço essa rica oportunidade, que Deus venha abençoar, que Deus venha falar cada dia mais no coração de cada um. Fique com Deus, a paz a todos.